Bom, eu estava pensando uma coisa outro dia com relação aos condicionamentos, né? Eu sei quantos de vocês já ouviram falar de um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O Pavlov, ele ficou famoso com uma experiência que ele fez com cachorros. Então, na verdade, ele fazia o seguinte: toda vez que ele ia alimentar os cachorros, ele tocava um sino primeiro. E ele fazia sempre assim, tocava o sino e alimentava os animais. Tocava o sino e alimentava os animais. O que aconteceu? Depois de um certo tempo, toda vez que ele tocava o sino, os animais começavam a salivar. Ou seja, eles se preparavam para receber o alimento. E ele descobriu que isso ele chamou de condicionamento, né? Ou seja, um comportamento condicionado a um determinado sinal ou a uma determinada condição prévia, né? Eu acho que ninguém abordou esse assunto, mas na verdade já é uma coisa bastante interessante da gente discutir, porque o Pavlov foi o primeiro a mostrar que o que a gente pensa vem antes do que acontece no nosso corpo físico, né? O cachorro não salivava por acaso antes de tocar o sino. Ele só salivava porque o sino tocava. E ele só passou a salivar com o sino porque ele sabia que aquela era a prévia, né? A situação anterior a ele receber o alimento. Muito bem. A partir desse estudo do Pavlov, muitos outros estudos foram desenvolvidos mostrando que esse tipo de condicionamento ele é facilmente realizado, né? A gente condiciona, ou pelo menos tenta, os nossos cachorros a não fazer xixi na sala, né? Aliás, eles aprendem. É que o cachorro, quando você faz alguma coisa que ele fica bravo com você, ele vai se vingar no sofá da sala, né? Se você fica muito tempo fora de casa, se você não dá atenção devida, ele vai lá e se vinga, né? Mas ele sabe que não pode fazer o xixi ali, né? Tem um videozinho na internet, esse negócio de rede social é interessante, tem algumas coisas bem interessantes. E aí vem o dono dos cachorros, tinham 2 cachorros, né? Aliás, um dos cachorros chamava Francisco, né? E ele vem com uma revista toda mordida. E tá os 2 cachorros, um branco e um preto. E ele chega com a revista e fala assim: quem foi que mordeu a revista? Quem foi que fez isso? Aí o cachorro branco abaixa a orelha e sai pelo canto e o preto fica lá parado olhando para a cara dele. Quer dizer, o cachorro branco foi o artista, o autor da obra, e ele sabia que não era para ele fazer aquilo lá. Então, aí já não é bem condicionamento, é a percepção de uma situação. Mas a gente pode condicionar o animal a comer sempre no mesmo lugar, né? A se comportar de determinada maneira com alguns sinais que a gente dá para ele, né? Isso é chamado condicionamento do comportamento. É só com os cachorros que acontece isso? Não, os gatos, os ratos e os seres humanos, né? Nós somos produto de uma série de comportamentos condicionados, né? E dos quais nós temos uma grande dificuldade de nos libertarmos. Eu vou dar alguns exemplos, né? Eu passei a minha infância, eu cresci vendo meu pai tomando um cafezinho e depois fumando um cigarro. Então, ele tomava o cafezinho e fumava o cigarro. Então, ele olhava para o cigarro, ele lembrava do cafezinho. Ele olhava para o cafezinho, ele lembrava do cigarro, né? Até que ele infartou, aí ele parou com os 2, né? Parou na marra. Mas ele tinha esse comportamento condicionado, né? Tem gente que quando fica triste, lembra do chocolate, né? E aí toda vez que está triste, precisa comer o chocolate para se sentir bem. Será que chocolate traz algum benefício, algum bem-estar? Sim, tem algumas substâncias químicas que ativam determinados neurotransmissores, mas a coisa extrapola essa condição, né? Porque você criou uma situação em que você usa aquela situação para condicionar o seu comportamento que vem a seguir, né? E a gente tem alguns comportamentos que são condicionados, que são extremamente
deletérios, são ruins para o nosso corpo, né? Então, por exemplo, tem gente que acha que festa é igual a diversão, mas só tem festa e diversão se eu encher a cara de cerveja. Então, se a festa não tem cerveja, a festa não é legal. Agora, se eu vejo a cerveja, eu lembro de festa, mas eu tenho que ficar bêbado, porque senão não tem graça. E aí cria esse vínculo, né? E essas são as coisas mais óbvias, mas a gente tem outros comportamentos condicionados. Por exemplo, às vezes a gente tem um condicionamento com o parceiro ou a parceira, o marido, a esposa, o companheiro ou companheira, né? E aí tem alguns casais que desenvolvem alguns comportamentos condicionados de mau humor, por exemplo, né? Tá feliz, tá sorrindo, se o outro tá sorrindo, tá feliz, fala qualquer coisa, dá uma patada. Nem tá com vontade de dar patada, tá feliz de estar do lado da pessoa, mas dá porque tá acostumado. Eu trato essa pessoa assim, né? Às vezes você está num ritmo, num nível de comportamento, chega uma outra pessoa que te induz um comportamento, você passa a assumir o comportamento que você está acostumado só porque aquela pessoa está lá. É muito absurdo o que eu estou falando, vocês passaram por isso já? Passa, né? Então, você chega na sua casa, no seu trabalho, no centro espírita. Eu sempre falo isso, né? Eu sou uma pessoa tão boa quando eu vou para o centro. Eu estou dirigindo para vir para cá, eu saí agora do consultório, estava vindo, eu venho no carro, pode me fechar, pode me xingar, eu sorrio, vai com Deus, meu irmão, vai em paz, né? Porque eu estou vindo para o centro, eu já estou me condicionando, né? Mas parece que quando eu saio daqui, eu me livro do encargo de me comportar adequadamente, eu me libero. E aí, se eu estou em algum outro lugar ou com outras pessoas que me induzem em determinado comportamento, eu vou atrás e vou passar para aquele modo, para aquele padrão. Igualzinho o cachorro do Pavlov. Você tocou o sino, eu salivo. Né? Se é uma pessoa, às vezes, que toca o meu sino, às vezes é um lugar, às vezes é uma comida, às vezes é um hábito, um comportamento e por aí vai. Né? O problema é o seguinte, existem condicionamentos bons, existem condicionamentos ruins. O que é um condicionamento bom? O que te traz benefício. O que faz com que você fique mais saudável, mais feliz. Né? E o que é um condicionamento ruim? Aquele que te leva a algum tipo de vício. O que é o vício? O vício é um comportamento repetido que traga prejuízo para você. É um vício. Né? Então, o que você tem que fazer a respeito disso? Você precisa tentar se condicionar às coisas boas. A ter comportamentos adequados, se livrar de comportamentos inadequados. Quando você identificar determinado comportamento condicionado, você tentar se livrar daquele comportamento. E como é que você faz isso? Através da consciência. Opa, tocou o sino, eu salivei, mas não é porque toca sino que eu vou salivar. Eu estou passando na frente da igreja, toco o sino, eu saio salivando. Não é hora de almoçar. Não é? E por aí as coisas vão. Então, se eu tive várias vezes experiências ruins do lado de uma pessoa, e toda vez que aquela pessoa está do meu lado, eu induzo um comportamento inadequado, eu vou continuar tendo experiências ruins do lado daquela pessoa. E vou falar que a culpa é dela. Ela fala que a culpa é sua e, na verdade, a culpa é de todo mundo. Né? Porque a gente está repetindo determinado tipo de comportamento. Bom, então, não sei se deu para vocês perceberem, mas a gente tem dois níveis aí de atuação do que está acontecendo. Numa situação de condicionamento. Por exemplo, vamos voltar para o cachorro do Pavlov. Quando tocava o sino, o cachorro ouvia o sino, depois daquele sino vinha a comida, então ele foi capaz de associar. Ó, quando toca o sino, é porque eu vou receber a comida. E quando ele sabe que ele vai receber a comida, ele saliva. Aliás, nós salivamos, né? Quando vocês receberam a pizza lá desse final de semana que o pessoal montou, só de olhar para a pizza, você já saliva. Quando ela está no forno, você já está preparado, seu suco gástrico já está a postos. Você só põe no prato e come. Né? É a fase cefálica da digestão. Você começa a fazer a digestão quando você pensa que vai comer. Isso aí, quer dizer, você pensar que vai comer, você saber que vai comer, é mental. Mas o reflexo de produzir a saliva é físico, é fisiológico. Então, o que aconteceu com o cachorro do Pavlov? Ele fez um circuito, ele criou um circuito neuronal, estabeleceu um circuito neuronal,
que toda vez que ele identificava o sino, aquele sino ativava o circuito neuronal, chegava ao ponto de estimular as glândulas salivares dele. Né? Isso pode acontecer em qualquer condicionamento. Então, quando você se condiciona em determinado comportamento, por exemplo, sentir o cheiro do café e ter vontade de fumar. Aquele condicionamento, ele ultrapassa a questão mental. Porque o fato de você se condicionar com aquele tipo de comportamento, você cria no seu corpo físico o mecanismo que desencadeia aquela situação. E aí o que acontece? Acontece que você chega à conclusão que não é sob seu controle que a coisa está acontecendo. Vai além do seu controle. Né? Que o seu corpo é que está determinando aquilo. Na verdade, você determinou, deu uma ordem para o seu corpo. E agora ele está seguindo a ordem. Então como é que eu faço para reverter isso? Primeiro, eu tenho que reverter na minha mente. Eu tenho que concluir que aquele comportamento não é legal para mim. E que eu tenho que me desvincular. O estímulo é a resposta. Eu tenho que desvincular. Tocou o sino, mas eu não vou mais salivar. Porque o sino pode representar outras coisas na minha vida. Né? Só que aí é que é o problema. Porque uma vez que fisicamente meu corpo esteja reagindo, é muito complicado a gente fazer a reversão disso. Não é impossível, mas é difícil. Por que será que é tão difícil? Quando o meu corpo se acostumou com determinada condição. Isso vale muito, viu, pessoal, para a questão da obesidade. O pessoal está querendo resolver obesidade com bisturi. A obesidade resolve com a cabeça. A gente tem que pensar magro para ser magro. Ah, mas o meu corpo... Claro, tem gente que engorda muito fácil. Para o magrinho é fácil falar que o outro é gordo. Fala assim, se você não comesse, você não ia ser gordo. Não é bem assim. Mas também não é o outro lado, assim, mesmo que eu não coma nada, eu não vou engordar. Você precisa se condicionar a um comportamento adequado para poder ter os resultados que você espera para o seu corpo. Tá? Agora mesmo, à tarde, eu estava atendendo um paciente e falou assim, doutor, não aguento mais. Ninguém resolve esse meu problema da gastrite, porque eu tomo remédio e já estou cansado de tomar omeprazol, já dei lucro para a farmácia e não adianta nada, não sei o que, não sei o que lá. Bom, só que ele não parou de fumar, ele não parou de tomar cerveja. Qualquer dorzinha, ele enche a cara de anti-inflamatório. Sou eu que vou resolver o problema dele? É o omeprazol? É o farmacêutico? Não é. Né? Então, se ele não se colocar numa nova postura, um novo condicionamento para a vida dele, não vai conseguir. O problema é o seguinte, qual é a diferença entre a sua mente e o seu corpo físico? A diferença é que a sua mente está numa dimensão e o seu corpo físico está em outra, apesar de eles estarem ligados. A dimensão em que trabalha a sua mente, a energia que é produzida pela sua mente, que é o pensamento, ela é supraluminal. Ela é de altíssima vibração e altíssima velocidade. Não é? Já o seu corpo biológico, a matéria que forma o nosso campo físico, ela é de baixíssima energia. Tanto que, se não me engano, foi Emmanuel ou André Luiz que falou que a matéria é luz coagulada, né? E hoje os físicos falam isso, né? Que é tudo a mesma coisa, só depende da velocidade. Então, o que acontece é que a matéria que forma o seu corpo físico, ela é muito inerte, ela é parada, é pesada. Para movimentar isso, gasta muita energia, dá muito trabalho. Já o seu pensamento, ele é muito rápido, muito ágil, muito leve. E é uma coisa que é mais fácil de você transformar. Depende muito mais da sua consciência de si mesmo e do mundo que está ao seu redor e das decisões que você toma, decisões de fora para dentro, não de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, a partir do momento que eu me conscientizei que aquilo não é legal para mim, eu tomei a decisão, está resolvido, já mudou o meu pensamento. Agora, se eu já criei um condicionamento físico para aquele pensamento anterior, ele vai ficar reverberando para mim de volta. E eu vou ter muita dificuldade de fazer essa inversão.
às vezes, isso é tão complicado que eu preciso de algum tipo de medicação ou até de cirurgia para eu conseguir reverter, né? Nesses casos, até a cirurgia bariátrica pode ajudar. Mas o problema é que as pessoas operam primeiro para ver se a cabeça muda. Tem que mudar a cabeça primeiro. E aí depois ver se vai precisar da cirurgia, porque normalmente não precisa. Certo? Então, quando você faz a mudança mental, você está fazendo um processo que depende muito mais de inspiração do que de força e transpiração. Mas quando você vai querer mudar o físico, depende muito mais da transpiração do que da inspiração. E aí é que é o problema. Porque essa dificuldade de mudar a parte física, por conta desse peso que a matéria tem, ela vai testar a sua tenacidade, a sua real vontade de se transformar. E aí, pensando nisso, é que eu começo a entender por que Deus faz a gente reencarnar. Por que a gente precisa passar pelo mundo físico, nas encarnações, para a gente aprender? É para você ter certeza que você aprendeu a lição. É para você ter que passar a dificuldade, se esforçar para mudar, e não é só assim, eu vou resolver mudar. Muda para mim? Mudou já, então está resolvido. Não é assim. Você tem que realmente se transformar. E aí é que o mundo físico e as coisas que estão acontecendo no seu corpo biológico, elas vão testar o que realmente você está querendo para você. Não é aquilo que você põe da boca para fora. Que nem quando a gente fala que a doença, ela vem sempre de dentro para fora. Você é doente porque você escolheu aquela opção. Aí todo mundo fala, você está louco, quem é que quer ser doente? Todo mundo. A gente leva muitas vantagens com a doença. A gente tira muitas vantagens da doença. E algumas a gente nem imagina que a gente está tirando. Mas lá dentro a gente sabe que está. E algumas outras não são voluntárias, entre aspas, mas elas são consequências que nós estamos experimentando para que nós façamos essa transformação lá na nossa mente. Então, a dificuldade que o corpo biológico oferece para se transformar, por conta do seu baixo nível de energia, por conta do seu peso específico, é o nosso argumento de reforma. É o nosso argumento de transformação. Nós não temos como fingir que nós estamos mudados. Porque mais cedo ou mais tarde, o fato de estarmos vivenciando e nos relacionando com essa matéria muito mais densa e mais pesada, isso acaba denunciando a nossa dificuldade ou a nossa falsa predisposição à transformação. E aí vem na minha cabeça aquela frasezinha de Jesus, né? Orai e vigiai. Porque uma vez que eu decida me transformar, eu vou entrar numa campanha de transformação, que é da minha mente para o meu corpo. Eu não vou convencer ninguém que eu tenho que me mudar. Eu preciso me convencer de que realmente eu quero aquela mudança. E aí eu vou devagarzinho transformando os meus condicionamentos. Alguns são mais simples, mais fáceis, né? Por exemplo, toda vez que eu vejo uma pizza de mussarela, eu lembro de uma Coca-Cola. E para mim comer pizza e não tomar Coca-Cola não tem a menor graça, não é? Para mim é assim, é um condicionamento, né? Então toda vez que eu vejo uma coisa eu lembro da outra. Bom, eu resolvi fazer um experimento e resolvi parar de tomar Coca-Cola quando eu como pizza. E comecei a comer a pizza com um suco de fruta. Resolveu o meu problema. Hoje eu não ligo mais uma coisa a outra. Até continuo gostando, mas não é obrigatório. Só não dá para tomar com água. Não cheguei nesse ponto ainda, né? Mas um suquinho vai bem, né? Então eu resolvi esse problema. Então não foi difícil, foi simples. Parar de fumar. Complicado. Complicado. Porque você já tem um condicionamento biológico que pede a nicotina. Então, você vai ter que ter muito mais força de vontade e tenacidade para parar de fumar
do que parar de tomar Coca-Cola com pizza. Né? E os comportamentos sociais? Depende de cada um, depende do seu nível de consciência e da sua vontade de se transformar. Né? Então, na verdade, tudo vai do diagnóstico que você faz, você, não o outro. Porque nós somos muito bons para diagnosticar o problema alheio, né? Mas a gente tem muita dificuldade de diagnosticar os nossos próprios problemas. A razão é muito simples. A gente não quer ser ruim, a gente quer ser bom. Então o que a gente tem de ruim a gente esconde. Né? E se alguém vai lá e mostra, você fica bravo. Pô, você teve tanto trabalho para esconder, o cara vai botar o dedo lá e mostrar que é. Não é verdade? Por isso que eu falo, ó, se alguém te critica e você ficar triste, era mentira. Se alguém te critica e você ficar bravo, é verdade. Para pensar. Né? Abençoa o teu crítico porque ele te faz crescer. Né? Só que a gente tem essa facilidade, né? As pessoas criticam a gente e falam, puxa, não é que é mesmo? Obrigado, viu? Quantas vezes vocês fizeram isso na vida? Nunca, né? Não vai mentir agora que depois o passe não pega. Né? Se mentir, o passe não pega. Então, ó, essas coisas, elas precisam estar na nossa cabeça. Por quê? Porque isso faz com que a gente tenha mais recursos para conseguir fazer essas quebras de condicionamento. Ou até para a gente conseguir estabelecer novos condicionamentos desejáveis, né? Que não seriam vícios, mas condicionamentos desejáveis. O que é um condicionamento desejável? Sexta-feira, se eu não venho aqui para o centro, parece que eu estou roubando alguém. Eu me sinto mal, eu fico triste, tem alguma coisa errada acontecendo. É um condicionamento. Alguns podem achar que isso é ruim, eu acho que é bom, porque quando eu venho aqui eu me sinto bem. Então se eu não posso vir por algum motivo, se eu estou viajando, eu preciso estar fazendo alguma coisa dentro do espiritismo, porque senão eu já acho que está errado, né? Vou para o inferno. Estou faltando trabalho. Tá certo? Bônus horas a menos. Então, esse é o tipo de um condicionamento bom. Por exemplo, eu estou tentando me condicionar a fazer exercício todo dia de manhã hora que eu levanto. Então, eu já tinha conseguido me condicionar. E aí, eu estava levantando bem mais cedo do que eu precisava para ir fazer ginástica. E isso criou em mim um condicionamento positivo. Quando eu não ia fazer ginástica, eu me sentia mal. Dor no corpo. Só que aí, eu saio de férias, fico 15 dias sem treinar, quando eu volto eu já não quero mais nada com nada. 5h30, levantar para fazer força, não vai dar, hoje não, amanhã eu vou. Vocês repararam? Então, o que é ruim parece que é mais fácil, não é verdade? O que é bom parece que é mais difícil. Por que será? Por causa dessa condição do peso específico. O que o teu corpo, que é estagnado, que é denso, pede, é a ausência de movimento. Qualquer movimento que você faça, ele vai exigir um esforço. Né? É por isso que quando você está no pique, está indo bem, você está sentindo o retorno ele é num nível acima desse nível básico, físico. Mas se você para um pouquinho e você esquece a recompensa que você estava tendo naquele condicionamento positivo, você facilmente volta para aquela situação anterior. E se você não tiver determinação, você não sai daquela situação anterior. Você fica naqueles condicionamentos mais básicos, mais físicos, que são mais primitivos mesmo. Porque são ligados muito mais às nossas questões fisiológicas do que psicológicas e emocionais. Só que nós estamos num nível de evolução, nós, a humanidade, que a gente está subordinando, a gente está hierarquizando os nossos instintos e está colocando sobre eles os nossos pensamentos, as nossas convicções, não é? Então, é aquela história. Não é? A ocasião faz o ladrão, não é? Que diz? É mentira. A ocasião revela o ladrão. Se você não for ladrão e tiver a oportunidade de roubar, você não vai roubar. Agora, se você nunca roubou, mas apareceu a oportunidade e você resolveu dar uma roubadinha, você sempre foi ladrão. Só que você não sabia ainda.
né? Ou não tinha oportunidade, não teve oportunidade de se manifestar como tal, mas você já era ladrão, certo? Então, o que a gente tem que parar para pensar é isso. Eu não tenho que estar preocupado com o que as pessoas estão pensando de mim, eu tenho que estar preocupado com o que eu penso de mim e tentar levar a minha vida e estabelecer o meu comportamento de acordo com esse padrão, mesmo que o meu corpo e o fato de eu estar encarnado fique me arrastando para baixo. Então, enquanto eu estiver encarnado, eu vou ter que carregar essa carcaça nas minhas costas. Certo? E vou fazer isso para quê? Só para cumprir uma tarefa, para não ser castigado por Deus? Não, é para aprender. Porque esse esforço é que faz você crescer. Né? Por que você vai lá e fica carregando um peso enorme lá? Para quê? Para o seu músculo aumentar de tamanho. Para você ganhar condicionamento físico. Para o seu coração não precisar bater tantas vezes por minuto. Para aumentar a sua condição física. E se um dia você tiver uma anemia ou uma pneumonia, seu corpo vai tirar de letra. Mas se eu nunca fiz nada, só a Coca-Cola, a pizza, o cigarro, o cafezinho e a TV, o dia que você pegar uma gripezinha, você vai para UTI. Não é assim? Pois então, é a mesma coisa se a gente, em todos os níveis que a gente está falando, do cachorro, o sino e a comida, ou o seu comportamento diante da sua família, da sua esposa, do seu patrão. Nós estamos no momento em que nós devemos escolher os nossos comportamentos e condicionar o nosso corpo a respeitar a nossa opinião. É isso que a gente tem que fazer. E é possível? Sim. Quem manda no seu corpo é a sua mente. Nós não conseguimos fazer isso de uma maneira consciente e completa, mas que isso é possível e é. Como é que eu posso ter certeza? Porque os monges tibetanos conseguem baixar a frequência cardíaca deles a quase parada cardiorrespiratória, só pelo pensamento. Ele entra em estado de meditação e ele vai baixando a pressão, vai baixando a frequência, vai baixando, até que o coração dele bate 2, 3 vezes por minuto. O cara morreu, se passar um médico ocidental por perto, vai fazer massagem cardíaca nele. Só que a hora que ele quer acordar, ele aumenta a frequência cardíaca de novo, aumenta a pressão, ele levanta e continua a vida dele normalmente. Como é que ele faz isso? Porque ele sabe que quem manda no corpo dele é a mente dele. E ele usa esse poder. Nós sabemos, né? Eu, por exemplo, tenho a plena convicção disso. Pode me colocar num polígrafo aqui, na máquina da verdade, que vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Agora, eu estou muito longe de conseguir exercer esse meu poder sobre o meu corpo. Né? Porque apesar de eu acreditar, eu não exerço, porque eu ainda estou condicionado ao meu pensamento anterior. Ainda mais eu que fiz medicina, ocidental, sou cirurgião, vai vendo. Quer dizer, tudo mecânico para mim. É remédio, substância química. Não é assim? É como eu me comporto. Então, quando eu estou com dor de cabeça, eu tomo Novalgina, não melhora, eu ligo para minha mãe lá em São Paulo, peço para ela tirar meu quebrante. Aí a dor passa. Mas se eu pedir para ela tirar o quebrante e tomar a Novalgina, passa mais rápido. Só a Novalgina não passa. Só o quebrante passa, mas demora. Então eu peço o quebrante e tomo a Novalgina. Eu me condicionei, não é? E esse condicionamento foi melhor do que o anterior, que era só a Novalgina. Tá certo? Então, a gente tem que começar a estabelecer esse comportamento a partir da convicção de que eu é que estabeleço as condições do meu corpo. Com um detalhe importante, a gente não pode se esquecer que o nosso corpo é um instrumento que nos foi emprestado. Ele não é posse. Nós temos a posse, não temos a propriedade. E que ele é perecível. Por melhor que eu cuide, ele vai terminar. Né? A vitalidade do nosso corpo biológico, ela tem um prazo de validade. Porque a renovação dos tecidos e da matéria que forma esse corpo biológico, ela vai diminuindo com o passar do tempo. E chega um momento em que nós paramos essa renovação. E a matéria que forma esse corpo começa a perder o seu fluido vital, como é normal,
como eu não renovo essa matéria, a quantidade de fluido vital vai diminuindo, né? Do ponto de vista materialista, isso é uma tragédia. E tem muita gente querendo buscar a imortalidade. Deus me livre de ser imortal, né? Você já pensou viver 200, 300 anos nesse planeta? Né? Eu ia fazer uma piada política, não vou mais. É melhor não. Já pensou? Não é? Deus me livre, não quero. Então é o seguinte, a gente tem uma missão específica, as lições para serem aprendidas. Nós estamos aqui para isso, com o instrumento adequado para isso. Vamos aprender. Né? E esse corpo biológico, nós vamos dominando e doutrinando, domesticando estas células que estão formando nosso corpo biológico, para que elas se comportem da melhor maneira possível. Então, se eu realmente acredito nisso e a minha mente está vibrando nesse diapasão, as minhas células vão acabar repercutindo. O grande problema é que nós não temos constância. Então, quando eu estou no centro, estou fazendo palestra, estou estudando o evangelho, estou lendo um livro, está tudo bem. Né? Mas aí eu saio para trabalhar, alguém faz alguma coisa que eu não gosto, né? O Brasil perde 7-1, pronto. Né? Eu já começo a ficar nervoso, fico irritado. Gente, mas como? Por quê? Né? São as minhas escolhas para os meus comportamentos condicionados. Eu preciso mudar isso, preciso transformar isso. O caminho mais curto para essa transformação, na minha opinião, é você desenvolver as virtudes necessárias para que você comece a ter um comportamento adequado. Você condicione o seu corpo para a virtude e não para o defeito, não para o vício. Né? Esse é um problema bastante interessante, eu até tenho falado bastante disso, por causa daquela história de que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Então, combater o mal é combater um fantasma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estimular a virtude. Né? Então, vou trazer um exemplo prático disso. Como é que a gente combate a violência? O que vocês acham? Primeira coisa que vem na cabeça da gente. Não, em termos de instituição. Quem é que combate a violência e o crime? Vocês são espíritas, né? Todo mundo vai responder polícia, ou não? É? A polícia resolve o problema da violência? Não. A polícia resolve o problema da desigualdade social? Não. O remédio resolve o problema da doença? O remédio é igual à polícia. Ela é necessária? Sim. Mas ela resolve? Não. Ela é ineficaz. Ela não consegue resolver o problema porque ela não ataca a causa, ela ataca a consequência. Então, quando você está combatendo o mal, você está sendo polícia. Agora, se você quiser extinguir o mal, como o mal é a ausência do bem, o que você precisa fazer? Fomentar o bem. Como é que você faz isso na sociedade? Com mais polícia? Com mais escola. Porque se as pessoas forem mais educadas, se elas tiverem mais recursos, elas vão ter mais possibilidades, vão se desenvolver mais, não vão precisar de ser violentas. Aliás, elas não vão querer ser violentas. Então, num país em que você aumenta a educação e a formação básica, você diminui a verba para a polícia. Num país em que você aumenta a verba para a polícia, se você não aumentar a base, a educação, se você não fomentar o bem, você vai ficar patinando no mal. Né? Então, a gente tem que pensar na nossa vida assim, o que eu quero para a minha vida? Eu quero polícia ou eu quero educação? Então, se eu estou tendo algum comportamento inadequado e não estou conseguindo resolver, é claro que eu tenho que combater esse comportamento. Fala assim, não, o Décio falou que não adianta, que é um fantasma, que o mal não existe. Então, eu não estou nem aí, se eu fizer alguma bobagem, tudo bem. Eu vou trabalhar para ser melhor que um dia. Não é isso. Eu tenho que combater os meus maus pensamentos, tenho que combater os meus maus comportamentos. Preciso me punir quando eu faço alguma coisa errada. Como é que eu vou me punir? Pedindo desculpas.
tentando consertar as coisas erradas que eu provoquei, né? Não me sentindo culpado, chorando, batendo no peito, isso não adianta nada. Isso é conversa. Para eu resolver os problemas que eu criei, eu preciso ir lá e consertar as bobagens que eu fizer. Tá certo? E para isso precisa a humildade, né? Que nem aquela história lá. Quantas pessoas você falou, puxa, é verdade. Você falou que eu sou muito mão de vaca, eu sou mesmo. Você tem razão, eu vou tentar mudar. Obrigado. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não se humilha, entre aspas, né? A gente tem vergonha de mostrar o tamanho que a gente é, né? Então a gente faz assim, as nossas mazelas a gente esconde, as coisas boas a gente expõe na vitrine. Só que a gente se esquece que as mazelas estão lá escondidas. A gente acha que nós somos só a vitrine. Isso não é ser humilde. Ser humilde é você colocar tudo na vitrine, o bom e o ruim, para você não se esquecer de quem você é. Você nem é tão bom, nem é tão ruim. Você é aquele. Isso aqui eu já sei, isso aqui já eu resolvo bem, isso aqui não. Isso aqui eu tenho dificuldade. Né? E se eu tenho dificuldade nisso aqui, o que eu vou fazer? Vou tentar desenvolver a virtude que vai preencher o espaço que aquela dificuldade está dando. Aquele buraco que aquela dificuldade está dando. Então, eu preciso da polícia, mas a polícia ela não é eficaz. Ela é necessária, mas não é eficaz. Já a educação, ela é definitiva. Uma vez que eu resolvi aquilo, que eu desenvolvi aquela virtude, nunca mais eu vou ter aquele problema. Nunca mais. Então, se você prender o cara e isso fosse resolver, se fosse reeducação, quando você tirasse ele da cadeia, ele nunca mais ia fazer nenhum crime. Por que ele volta a fazer crime? Porque você não resolveu nada. Nem para ele, nem para a sociedade. Ah, então, já que cadeia não serve para nada, vamos fechar as cadeias e soltar todo mundo. Não dá. Não dá. Então, os nossos comportamentos, eles passam por esse estágio, né? De que eu preciso ver o que é que está me faltando. E trabalhar, colocar o meu esforço para desenvolver aquilo que está me faltando. Isso eu preciso fazer. Né? E depois, enquanto eu estou trabalhando o meu progresso, eu preciso ficar vigiando os meus espaços vazios. Eu tenho que ser polícia de mim mesmo, sim. E cada vez que eu aprender alguma coisa a mais, eu vou precisar menos do meu lado polícia. Né? Porque eu vou estar cada vez mais perto desse preenchimento, né? Que eu imagino que é isso. Quando Jesus fala assim que quando a gente chegar no grau máximo de evolução e a gente vai estar frente a frente com Deus, eu imagino que seja isso. O dia em que a gente vai saber tudo. A gente vai conhecer todas as leis que regem o universo. A gente vai conhecer todas as leis naturais. A gente vai saber como tudo se comporta. E quando eu tiver essa visão total de tudo, eu vou saber quem é Deus. Que não é quem, é que é Deus. A causa primária e a origem de todas as coisas. Só no dia em que eu compreender todas as leis que existem, eu vou conseguir compreender a causa de todas essas leis que existem, que é Jesus. Temos um longo caminho pela frente. Mas se a gente não der um primeiro passo, a gente nunca vai sair do lugar. Então, a proposta de hoje é a gente ir para casa hoje, antes de dormir fazer uma precezinha e começar a fazer uma lista dos seus comportamentos condicionados. Pelo menos os que estão ao seu alcance de entender. Né? Outro exercício legal. Toda vez que alguém te xingar e falar que você é isso ou que você é aquilo, anota primeiro, porque na hora você vai estar bravo, com raiva, xingando ele, não presta para nada, mas bota lá no papel para depois, daqui um mês e meio. Aí você olha e vê, será que aquele filho da mãe estava certo? Né? Aí você vai olhar, você vai ver que estava. Se você ficou muito irritado, é porque ele mostrou alguma coisa que você estava querendo esconder. E aí trabalha para consertar aquilo lá. Não consertar, preencher com alguma coisa melhor. E assim a gente vai indo, né? Com os comportamentos que a gente já identificou, aqueles que a gente ainda vai identificar, e sem perceber,
a gente vai ficando melhor. Cada dia um pouquinho. Cada dia com uma dificuldade a menos, uma facilidade a mais, até que a gente vai chegar à conclusão, que é o que eu interpreto da doutrina espírita e é o que eu estou buscando para a minha vida, que eu vou ser feliz independente do que esteja acontecendo ao meu redor. Porque a felicidade é minha, eu que construí, eu vou encontrar o amor e as leis naturais e isso me basta, vai me bastar. E aí eu vou estar bem, mesmo que tudo ao meu redor esteja mal. Eu vou estar em harmonia, mesmo que eu esteja habitando o caos. Eu vou estar feliz, mesmo que eu esteja triste com as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Né? Vamos lá. Se a gente não começar, não vai terminar nunca. Né? Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês.